Com vocês. Hoje a nossa aula vai ser de Teologia Bíblica do Novo Testamento. É a aula de número 2. Estamos no módulo 5 já, né? Um ano de terminar aqui o nosso treinamento, né? Nosso seminário. E hoje vamos começar aqui pela perspectiva escriturísticas, né, doutrinária e teológica de Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. Tá? Bom, vamos começar com a introdução aqui, né, onde fala da autoria de um livro na Bíblia, né, é sempre uma tarefa difícil. Vocês sabem que já falei isso para vocês antes, né, que nem sempre é consensual, né, nem sempre é fácil, né? Então, para chegarmos a uma conclusão sobre Atos, né, o autor de Atos, devemos levar em consideração 3 elementos, né? Quem foi o autor de Atos, que é o primeiro da nossa listinha. Vamos ser Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. Tá? Primeiro é o título, né? Atos dos Apóstolos. Segundo, evidências externas. Terceiro, evidência interna. Nós já falamos sobre isso também, mas vou dar uma geral com vocês aqui acerca disso, né? Temos o título, né, o nome do livro, né, o nome dado ao livro, que não é original, não foi Lucas que chamou ele de Atos, tá? Segundo Williams, né, um escritor aí do livro aí da bibliografia, tá? Dos dados bibliográficos, o nome foi cunhado depois, né, algum tempo depois de cortar a conexão do livro com o Evangelho, porque os dois eram juntos, né, eram apresentados juntos, e havia aquela diferença, mas eles eram sempre colocados juntos, os dois livros de Lucas, né, o livro Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Tá? Talvez isso pode ter acontecido na época que ele recebeu o reconhecimento canônico, né, que afirma Williams. No início do segundo século, ele já era chamado de Atos dos Apóstolos. Né? Nós temos várias indicações disso aqui. Tá? Então, o título, né? Primeiro o título, porque esse livro veio junto com o livro de Lucas. Depois, evidências externas, né? Onde nós podemos encontrar evidências externas da autoria de Lucas. Por exemplo, podemos encontrar no livro nos escritos de Irineu, né, do segundo século, de Clemente de Alexandria, do segundo e início do terceiro século, de Orígenes, tá? Esses que eu estou falando são os pais da igreja, tá? Orígenes, né, também do segundo e terceiro século, Tertuliano, Eusébio, né, até lá no terceiro e quarto século, e Jerônimo, o último deles, tá? Esses autores só não afirmam a autoria de Lucas para Atos, como também não somente afirma a autoria de Lucas para o livro de Atos, como também reconhece Lucas como o autor do Evangelho que traz o nome dele, né, dos dois livros. Tá? As evidências internas, né, as evidências internas que temos para a comprovação de Atos são as mesmas que discutimos com relação ao Evangelho de Lucas em lição anterior. Tá? Não podemos precisar a data, né, da escrita de Atos com respeito à data, à atmosfera cultural e política do livro, coloca ele com firmeza no primeiro século, né, e Williams afirma isso também, né, e sugere uma lista de elementos importantes para datar o livro de Atos mais ou menos nessa época, né. A ausência, por exemplo, de informação sobre fatos importantes que aconteceram entre 60 e 70 depois de Cristo, né? 70 foi a queda de Jerusalém, a perseguição de Nero, que foi antes da queda, né? E o caráter primitivo do assunto em particular, né? A controvérsia entre cristãos judeus e cristãos gentios, que é muito frequente, né? A natureza rudimentar da teologia, temas como Cristo, discípulos, caminho, e referências ao domingo, como o dia que os discípulos se reuniram, né, se reuniam, né, não é que se reuniram, não foi só uma vez, para partir o pão, né, faz parte do princípio do pensamento teológico lá. A postura do Estado para com a igreja, né, o governo é imparcial,
em sua relação com a igreja, situação que não pode ser verdadeira depois do ano 64. Então o primeiro século vai de 0 a 100, né? Então esse livro tem que ter sido escrito antes de 64, porque senão ele se referia às perseguições que a igreja sofreu, e a queda, e coisas desse tipo, tá? Então, em 64 adiante foi quando Nero, né, assumiu e impôs perseguição ferrenha à igreja, tá? Então Lucas termina o livro dizendo que o evangelho era pregado abertamente, né, sem impedimento algum. Está no finalzinho de Atos, né? Atos 28, 31 fala disso, tá? Tem também a falta de informação sobre a morte de Paulo, né? Atos começa com força, como um estrondo, e termina com um ar de melancolia ali, né? Entre os estudiosos existe certa conformidade de que o livro de Atos fora escrito em uma data não tardia, né? Mas algo em torno de 61, 62 depois de Cristo, tá? Antes do fim da primeira prisão de Paulo em Roma, né? E mais que isso aí já dava em Nero, né? Para finalizar a questão, o Wallace ele faz as seguintes considerações. Lucas depende de Marcos como fonte, portanto, não pode ter sido escrito antes de 50. Já é outra informação. Lucas não tinha conhecimento dos escritos de Mateus e nem Mateus dos de Lucas, né? Se Mateus é datado por volta de 60, 65, então Lucas e Atos, né, foram escritos neste mesmo período aí, né? Atos pode ser datado 62, né, depois de Cristo, principalmente porque o final do livro, ao relatar a prisão de Paulo, parece ser um tempo tranquilo e sem perseguições. Eu estou na final da página 53 do seu material escrito, tá? Na 54, né, os destinatários, para quem foi esse livro de Atos, né? Tanto o Evangelho, né, quanto Atos são destinados a Teófilo. O nome Teófilo significa amado de Deus. Isso abriu uma discussão se realmente é um nome ou é simbolicamente, né, no caso de ser necessário omitir o nome do verdadeiro endereçado. E se nós entendemos que o livro de Atos foi escrito por volta do ano 62, não há motivo para se esconder a identidade do endereçado, uma vez que a igreja vivia relativa paz, né? Especialmente com o Império Romano, o que indicaria então que não se trata de um título, né? Mas de um homem, né? Podia ser um título, né? Amado de Deus, né? O amado de Deus. Então, por isso que levantou essa discussão. Então, Teófilo também, no livro de Atos, ele é chamado de excelentíssimo. O que, segundo Wallace, né, também, ele indica algum tipo de oficial do Império Romano, alguém importante, né, algum alto grau social, né. No caso aí das condições, do local que eles estavam em tudo, provavelmente um alto oficial romano, né. Provavelmente Teófilo fosse um gentio convertido, especialmente se nós aceitarmos a ideia de que ele fosse esse tal oficial romano, né? É claro que isso não está escrito no livro, né? Mas existe essa possibilidade porque ele foi chamado de excelentíssimo. A ocasião e o propósito, né? Estudar o livro de Atos dos Apóstolos é um grande desafio, porque nos remete a um tempo de fervor, de autenticidade do Evangelho, né? Da doutrinária do Evangelho, que talvez nunca mais se tenha visto na história da igreja como naqueles dias, né? Tinha passado o tempo de Cristo e agora estava na era apostólica e já, né, no final da era apostólica, e era um momento especial da igreja doutrinariamente. Atos, então, nos dá um registro seletivo, né, dos eventos que ocorreram durante os anos da formação da igreja. E nos dá antecedentes históricos, né, da nossa fé e como a fé foi aceita de Jerusalém a Roma. Atos dos Apóstolos também nos fornece importantes informações do contexto de muitas epístolas, né, as quais nos ajudam a entender quando escreveram e o que escreveram e por que escreveram isso aí, tá?
Bom, o propósito geral dos dois livros, que é Lucas e Atos, né, é fazer a exposição dos primórdios do cristianismo, né, na vida de Jesus e na extensão do cristianismo dentro da história da igreja primitiva, a fim de convencer os seus leitores sobre o avanço do Evangelho, né, mostrando que Deus, por meio do Espírito Santo, verdadeiramente está operando na história da humanidade, visando redimir os homens, todos os homens. Essa informação nos dados por Gundry, né, o Gundry. Nós temos aí Douglas Williams, temos Gundry, tem vários autores citados aí como fonte desse material, tá? No final da página 55 nós estamos. Bom, um documento histórico e apologético, né, Wallace acrescenta o pensamento de Guthrie, é a ideia de que o propósito não seja apenas histórico, né, mas também apologético. Você lembra que a apologia é você fazer uma defesa, né, defender alguma coisa, né? Então aqui é a defesa da fé. Então o propósito de Atos, então, ele seria um documento histórico para contar a história da igreja, mas também um apologético, defendendo a igreja, defendendo a fé, né, e doutrinas. Realmente não existe motivos para, como diz o Wallace, né, acreditarmos que a história e a apologética sejam excludentes, né, num caminho junto. Como se o historiador não pudesse ter finalidade apologética, ou como se o apologista não pudesse escrever uma história, né, de forma precisa ou coisa desse tipo. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, então, podemos concluir que Lucas repassa uma grande quantidade de informações relativas aos primórdios da igreja, né, o seu nascedouro. Historicamente é importante isso, né, sem descuidar da sua narrativa dos pilares da fé, né, da sua apologia, que precisam ser fincados, que precisam ser defendidos. É uma defesa da fé, tá? Bom, é um documento também para fortalecer a fé de Teófilo, né? A apologia visa, né, defender. Ele escreveu para Teófilo para que Teófilo fosse fortalecido com essa palavra e, por extensão, outras pessoas o receberam, né? Conforme já afirmamos, Teófilo era um gentio convertido, provavelmente, né? Esse nome grego não deixa, né? E que precisava de resposta para que a fé, né, que conhecera, né, fosse fortalecida. E seguindo essa expectativa aí, Longenecker defende que o propósito de Atos tem relação com a necessidade de fortalecer a fé de um novo convertido, tá? Bom, o tema do livro de Atos não é tão difícil de ser definido, de ser pontuado, já que vimos anteriormente no propósito do livro, Lucas tinha um objetivo tanto histórico quanto apologético, né? E essa concepção nos ajuda a compreender melhor o tema do livro, né? Na página 58, né, o começo da igreja, a expansão e a missão aos gentios, né? Esse seria um tema razoável para o Wallace, né? Ou o do Gundry, né, o irresistível avanço do Evangelho de Jerusalém a Roma. Eu prefiro o primeiro, mas, né, poderia ser mais ou menos isso, né? O começo da igreja e a expansão no meio dos gentios seria um bom propósito, né? O argumento. Vejamos então o argumento teológico. Os principais eventos da história da igreja que foram selecionados por Lucas para nos contar a história do desenvolvimento da nossa fé. Primeiro, o nascimento da igreja, né? E aí ele lista aí nas páginas seguintes, né, 58 e 59, a expansão da igreja em Jerusalém, né, dentro dos limites de Jerusalém, capítulo 3 até o 6, pessoas chaves na expansão da igreja fora de Jerusalém, a perseguição como fator usado por Deus na expansão da igreja para fora, porque houve uma perseguição dentro de Jerusalém, dali eles foram para fora, né, foram para Antioquia, a missão de Pedro aos gentios, né, do 9 ao 12, né, no capítulo 9 ao capítulo 12, a descida do Espírito Santo sobre os gentios foi semelhante aos judeus, né, todos recebemos o mesmo Espírito. As igrejas de Jerusalém, as igrejas judaizadas, né, judaicas, e a de Antioquia, que era gentílica, e elas são parceiras
né? Tem o mesmo propósito, a mesma finalidade. A missão de Barnabé e Paulo aos gentios, né? O trabalho de Barnabé e Paulo aos gentios, que vai do capítulo 12 ao capítulo 16. Bom, feito o levantamento dos livros históricos, nós temos a tarefa agora de analisar as cartas do Novo Testamento, né? As epístolas são divididas em duas categorias, as categorias paulinas e gerais, né? As epístolas paulinas são agrupadas em duas partes, né? Aquelas que foram dirigidas às igrejas, de Romanos até 2 Tessalonicenses, na ordem, tá? E aquelas que foram remetidas a pessoas, né? Que são 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. As epístolas gerais são aquelas que são dirigidas a judeus convertidos, como a epístola aos Hebreus e a epístola a Judas. Aí aparece um quadro, né, uma grade aí para vocês observarem as datas prováveis, né, local, período e qual carta foi, para vocês fazerem uma avaliação aí, né, dá uma olhada aí, ok? Bom, então aí vamos para a perspectiva escriturística e teológica de Romanos, a carta aos Romanos. Bom, nós temos Atos, Romanos, 1º e 2 Coríntios para essa aula, tá? Bom, vamos para Romanos agora, né? O autor, como a carta afirma, capítulo 1, verso 1, Paulo é o autor dessa carta. E essa aí, por incrível que pareça, praticamente não existe disputa quanto à autoria, né? Segundo Catley, essa carta contém uma série de referências históricas que apontam para fatos conhecidos da vida de Paulo, além do que o conteúdo doutrinário da carta é consistente com os ensinamentos de Paulo em seus outros escritos, né? Isso na página 62. Tá? Os destinatários de Romanos, agora estamos na carta de Romanos, não estamos mais em Atos. Tá? Romanos 1,5, né, identificam, até o 15, identifica que essa carta como sendo enviada aos cristãos que vivem em Roma. Essa igreja era composta predominantemente por gentios, como fica evidente nas declarações de Paulo, né, 1,5, né, 12, 14 e 11 e 13. Tá? No capítulo 1, versículo 5, versículos 12 ao 14, e no capítulo 11, versículo 13. A igreja de Roma, né, não foi fundada por nenhum dos apóstolos. A congregação lá em Roma, capital do império, não foi fundada pelos apóstolos. E é bem provável que algum cristão que estivesse em Jerusalém por ocasião do Pentecoste tenha levado a nova fé para a capital do império. Até talvez em virtude disso, né, a igreja romana tivesse alguns traços de judaísmo que precisasse ser corrigido, né? E a data e o local que ela foi escrita, podemos datar essa carta com uma certa facilidade. Ela foi escrita por volta de 56 a 58 depois de Cristo, né? Antes da carta de Atos, né? Livro de Atos de Lucas. Paulo fala em 15, 26 ao 28 que acabou de concluir a captação de recursos para a igreja de Jerusalém. Isso corresponde a Atos 20, né, que fala sobre isso, colocando a carta no período da terceira viagem missionária de Paulo. Né? O apóstolo estava na Grécia, mas precisamente em Corinto. Né? Corinto é dentro da Grécia, né? A Grécia era cidades-estados, né? Esparta, Corinto e Grécia, né? E de lá de Corinto, né, na Grécia, ele escreveu essa carta aos romanos, tá? Na sua terceira viagem. Bom, a ocasião, ao contrário das outras cartas, Romanos não foi escrito para combater um problema específico, né? O que torna o seu objetivo bem, né, específico. Né? Catley sugere 3 propósitos para a escrita de Romanos. Né? A carta foi escrita para anunciar os planos de Paulo em visitar a igreja assim que retornar de Jerusalém. Né? Ele, na sua terceira viagem, ele ia voltar para Jerusalém. De lá ele tinha o desejo de ir para Roma e também para a Espanha, onde ele nunca foi. Né? A carta foi escrita com o objetivo de apresentar uma declaração completa e detalhada da mensagem do Evangelho para a qual Paulo foi chamado. Né? A carta também tinha o objetivo de sanar possíveis dúvidas existentes entre os crentes judeus e gentios em relação aos ritos da lei,
e ao destino do povo de Deus, né? Essa carta foi escrita por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo, reafirma aqui, tá? Quando ele se dirigia para a cidade de Corinto, né? Ele enviou à sua frente Timóteo e Tito, tá? Agora eu estou no início da página 64, né? Para organizar a coleta, né, de dinheiro para socorrer os crentes pobres de Jerusalém. Nessa ocasião fazia parte dos planos de Paulo, né, de ir para Jerusalém, de Jerusalém a Roma e depois ir à Espanha, como eu já tinha dito para vocês. O tema da carta é claramente delimitado em 1:16 e 17, né, trata-se da justiça de Deus, tá? Então esse seria o tema mais apropriado. O argumento, a carta aos Romanos tem a mais longa de todas as introduções das obras de Paulo, né? Nessa longa introdução, do versículo 1 ao verso 17 do capítulo 1, né, ele cumprimenta os endereçados e demonstra o desejo de ir vê-los ali, né, uma longa introdução. Então ela é recheada de aspectos e dizeres jurídicos, bem cheia mesmo. Logo na primeira parte da carta nós encontramos um deles, né? Paulo trata de estabelecer a necessidade da justiça de Deus, né? Num primeiro momento Paulo discorre sobre o pecado da humanidade, né? Tornando clara a necessidade dessa justiça, da justiça de Deus. No segundo momento Paulo esclarece que a sua linha de argumentação como a justiça de Deus, né, pode ser provida para o ser humano, né? E a segunda grande divisão da carta é fundamentada no argumento de que a justiça de Deus produz um viver de retidão diante do próprio Deus, tá? Então aí temos a terceira parte, né, primeira, segunda e terceira parte da carta, em que está dividida. Ela trata da defesa da justiça de Deus em relação a Israel, né? A justiça de Deus em relação ao seu povo, o povo escolhido. Questões elementares eram levantadas, né? Como pode um Deus que é justo, por exemplo, não dar sequência àquela aliança feita com o seu povo, né? Era isso aí, falava da terceira parte. Na quarta parte, né, antes da conclusão final lá, a conclusão também é bem longa, né? Em que se divide, e tem o aspecto prático da justiça de Deus, né? A parte mais prática, de colocar em prática a justiça de Deus. E por último, a conclusão da carta, né? Então, por isso que o tema dela é a justiça de Deus. Tudo aí fala sobre os temas jurídicos, né? A conclusão é feita por uma breve exposição dos planos da missão de Paulo, né? Os próximos passos, né? Nos planos específicos, Paulo anuncia o seu desejo de visitar a igreja de Roma, e o capítulo 16 é dedicado a agradecer àqueles que apoiam o seu ministério, né? O ministério apostolado dele, né? Então aí está o esboço de Romanos. Bem, vamos passando para a página 68, vamos ver as perspectivas escriturísticas e teológicas de primeira carta aos Coríntios, né? O autor da 1 Coríntios, né, a autoria de Paulo, para a carta aí também não foi contestada, né? Desde os primórdios da igreja essa carta já era conhecida. Clemente de Roma, né, esse foi contemporâneo de João morreu mais ou menos nessa época aí. Ele escreveu a igreja de Corinto e faz menção às admoestações de Paulo feitas nessa carta, tá? Também o Justino, Marte, fez uso das palavras de Paulo para essa igreja aí, a igreja de Corinto, tá? Então temos evidências externas também. Bom, local da escrita e data da escrita, né? Paulo visitou Corinto, né, a cidade de Corinto, durante a segunda viagem missionária, e por lá permaneceu por 18 meses, né? E isso está em Atos 18:11. Esse período se deu por volta do ano 50 a 51, né, da era cristã. O apóstolo Paulo deixou a cidade no outono de 51. E ao término da segunda viagem, Paulo retorna à Ásia, tá? E em sua terceira viagem missionária, ele se fixa na cidade de Éfeso. Veja, Corinto é na Grécia, do lado europeu. E Éfeso é do lado asiático, né? Na Anatólia, onde hoje é a Turquia,
onde era chamado de Ásia Menor, inclusive, né? E Éfeso, uma grande cidade portuária, não muito longe de Corinto, mas do outro lado do mar, né? No lado asiático, tá? Do mar Mediterrâneo. E permanece lá em Éfeso, né? Por cerca de 3 anos, 52 a 55 aí, né? Na sua terceira viagem. As evidências que nós temos apontam para o fato de Paulo escrever essa carta em Éfeso, tá? Nesse período que ele ficou em Éfeso aí, durante a terceira viagem missionária. Bom, a carta então foi escrita alguns anos após a primeira visita de Paulo à cidade, quando Apolo era o líder da igreja e contava também com a assistência de Timóteo. Veja que nós temos a carta 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas teve mais cartas de Paulo aos Coríntios, tá? Essa carta aí foi escrita algum tempo depois da primeira carta, essa 1 Coríntios que nós temos, a nossa, né? Paulo cita nela, 1 Coríntios 5:9, que ele já tinha escrito outra. Então já temos uma 1 Coríntios que não é essa aí, né? Que deveria ser a primeira se não tivesse sido perdida, né? Então essa 1 Coríntios que nós estamos estudando seria a segunda, tá? Então essa carta foi escrita durante o inverno de 54 a 55 ou início da primavera de 55. Essa aí é a nossa, tá? Destinatários, né? Como a introdução da carta já aponta, Paulo escreveu para um grupo de cristãos da cidade de Corinto. Essa igreja era composta de judeus e gentios, né? Era mista, né? Lá em Corinto também, sendo que a possibilidade de lá existir a predominância dos gentios, né? Por causa da decisão de Paulo em voltar-se para os gentios a partir daquele momento. Isso está lá no livro de Atos 18, versículo 6. A ocasião e propósito. Tem mais cartas aos Coríntios, tá? São 4 cartas, na verdade, ao todo. Nós temos acesso a 2, né? Ora, se sugere 3 situações que poderia ter ocasionado a escrita dessa carta. 1 Coríntios, essa que nós estamos analisando. Paulo havia escrito a primeira carta, que foi mal interpretada pelos coríntios, e ele precisava esclarecer os pontos de interrogação gerados por essa primeira carta que ele mandou, que se perdeu, tá? Chegou a conhecimento de Paulo, pelos da família de Cloé, né, que havia divisões entre os membros da igreja e isso precisava ser resolvido. Paulo estava respondendo a algumas perguntas levantadas por membros da igreja e diante dessa ocasião fica evidente que o propósito dessa carta é corrigir os problemas enfrentados pela igreja, né, problemas disciplinares, doutrinários e por aí vai, tá? Para o Kettler, o tema central da carta é explicar como a nova vida cristã, santificada em Cristo, né, o novo cristão, né, deve ser aplicada em todas as situações da vida, né, a vida cotidiana, porque o cristianismo é uma religião ética, é moral, é atividade também, não é só espiritual, não é só adoração, também a vida do cristão também importa para Deus. Então é isso que Paulo estava ensinando a eles, né? A vida cristã. A carta é um convite à santificação, que é disso que eu estou falando, tá? Então, para o Wallace, o tema se desenvolve mostrando as implicações do desenvolvimento da salvação no contexto da comunidade, tá? Dentro das atividades diárias das pessoas. O argumento. Paulo começa a carta com a saudação habitual, né? Como todo mundo que escrevia carta naquele tempo, até no nosso tempo é assim. Seguida por uma ação de graças e, em geral, nessas introduções existe menção ao assunto a ser desenvolvido no corpo da carta. Paulo faz, em sua ação de graças, menção indireta aos problemas a serem tratados, né? Esses problemas aí. A carta pode ter uma estrutura muito simples, né, no primeiro momento. Paulo responde às questões levantadas pelos da família de Cloé, né, do 1:10 até o 6:20, né, capítulo 1 até o capítulo 6. E num segundo momento ele responde às questões que foram levantadas pela igreja,
né, capítulo 7 até o capítulo 15, né? Os primeiros era mais pontual e depois mais de forma geral, tá? Então, os problemas relatados pela família de Cloé por Paulo, né, são analisados em dois grupos. No primeiro grupo, ele trata do problema das divisões da igreja, né? Ao que parece, as divisões surgiram no seio da igreja de Corinto, por um lado, pelo culto à personalidade, tá? E por outro, por uma percepção equivocada por parte da igreja acerca do ministério e dos seus ministros. A igreja ainda não tinha muita informação ministerial e tudo, então gerou esses problemas no início que foram pontuados e foram respondidos e por carta ainda, por Paulo. Isso foi bom porque ficou para nós também o rastro na história para que nós pudéssemos observar as mesmas regras e os mesmos princípios, né? A segunda, né, ele trata do pecado e os transtornos que ele causa na comunidade. Paulo analisa esse ponto aí levantado lá pela família de Cloé e constata que a igreja falhou em não corrigir. É a questão da disciplina da igreja, que muita gente corre disso, né? E que é uma coisa necessária. Paulo fala sobre isso, fala que isso pode causar problemas, pode inviabilizar até a igreja. Estou na página 70, vou passar para 71, tá? Então tem esse problema, tinha que ser corrigido. O problema também é a forma dessa correção, como é que isso vai ser corrigido, como que isso vai ser tratado. A igreja muitas vezes tratou isso de forma irregular, né? Até hoje a gente ainda vê igreja proibindo a pessoa de tomar a Santa Ceia para corrigir um problema. A Santa Ceia não pode ser colocada chamando de Santa porque todo mundo chama de Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor. A ceia não pode ser usada como um instrumento de correção, né? Ela não é um instrumento válido, né, para que a pessoa possa usar isso para corrigir as pessoas, né? Nesse caso lá, ele não corrigiu um irmão que cometia incesto. Isso foi levado pela família de Cloé, Paulo. E também não resolveu as disputas, né? Foi resolver algumas disputas nas instâncias seculares, no juiz do mundo, né? E pontua lá, vocês não têm juiz, né, obreiro entre vós que possa ajudar a resolver esses problemas. É disputa entre irmãos, né? E no exercício da pureza sexual também, problemas sexuais aí que precisavam ser corrigidos, tá? Então foram esses 3 pontos aí. Na segunda metade da carta, Paulo se propõe a responder às questões levantadas pela igreja. A primeira metade é pela família de Cloé, tá? Essas questões foram congregadas em 2 grupos. As questões levantadas pela igreja foram colocadas em 2 grupos, né? No primeiro grupo, né, estão as questões acerca das dificuldades enfrentadas na prática cristã, que é aquilo que eu falei para vocês, né, que é a ética, é a moral, é a conduta da pessoa. Nessas questões estão dúvidas, né, quanto ao casamento, quanto à liberdade cristã, sobre adoração. Veja, as mesmas questões que nós deveríamos estar tratando aqui hoje, né, as que a igreja lá tinha levantado, né, quanto ao casamento, quanto à liberdade cristã, até onde que é isso, onde vai isso, o que é isso, tá? Sobre adoração, o que é adoração, tudo, né? Bom, no segundo grupo está o problema doutrinário, que se levantou acerca da ressurreição dos mortos, né? Que para nós também é um grande problema, né? O problema doutrinário. Nós temos que pegar melhor no problema doutrinário para que isso não... Né? Lá em Corinto já acontecia isso. Lá tem até uma certa tolerância, vamos dizer assim, porque estava começando, eles não tinham informações suficientes ainda, então foram pontuados esses problemas aí, relatados, corrigidos, colocados aí na discussão, o que nós deveríamos estar fazendo também com relação à nossa. Mas críticas à parte, né? Vamos para a página 75, que são as perspectivas, quase que não sai, né? Perspectivas escriturísticas e teológicas de 2 Coríntios, segunda carta. Eu disse para vocês que tinha já uma primeira carta que se perdeu,
Nós analisamos 1 Coríntios, que é a primeira que nós temos em mãos. Agora vamos analisar 2 Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios. E ainda tem mais uma, tá? Bom, o autor, como é indicado na saudação, Paulo é o autor dessa carta. 2 Coríntios, essa que nós vamos analisar. Além da identificação no texto, as evidências, sejam internas ou externas, também corroboram, né, o que já sabemos. Essa carta demonstra o estilo de Paulo e pode ser considerada quase uma autobiografia, né? Diferente de 1 Coríntios, essa é mais uma carta mais biográfica e com um motivo específico, como a gente vai ver. É a data e ocasião e o local da escrita de 2 Coríntios. Fazendo uma análise, né, dos acontecimentos, em Atos e nas cartas aos Coríntios, podemos elaborar a seguinte ordem dos fatos. Paulo chegou a Corinto pela primeira vez em 50, né, e ficou lá quase 18 meses. Vamos fazer aqui uma cronologiazinha, né? Ele chegou a Corinto, ficou lá quase 18 meses, né? Chegou no ano 50, tá? Está em Atos 18, 11. No outono de 51, Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, vão para Éfeso, tá? Enquanto Priscila e Áquila continuam em Éfeso, na Ásia Menor, sai de Corinto, vai para Éfeso, tá? Na Ásia. Paulo segue viagem para Antioquia na Síria, tá? Já na Ásia também, mas na Síria, né? Bem ao norte ali de Israel, tá? E está em Atos 18 ao 22. Nesse interim, em Éfeso, né, Priscila e Áquila treinam Apolo e o enviam para Corinto, para cuidar da igreja de Corinto, lá na ausência de Paulo, tá? Atos 18, do 24 ao 29. Né? No ano 52, já em sua terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso e permanece lá quase 3 anos, ocasião em que escreve aquela primeira carta aos Coríntios. Tá? Então, provavelmente, no primeiro ano em Éfeso, Paulo escreveu uma primeira carta aos Coríntios. Carta essa que se perdeu, né? Aquela primeira. E também a outra, 1 Coríntios, que ele escreveu de lá. Ao ser informados pelos membros da família de Cloé, também por uma delegação que veio da igreja, né, composto por Estéfano, Fortunato e Acaico, né, 1 Coríntios 16, 17, Paulo escreve uma segunda carta, que é a nossa 1 Coríntios, que eu falei agora há pouco, né, anteriormente. Isso se deu no fim do inverno de 54, né, ou no início da primavera de 55. Em seguida, Paulo faz uma visita à igreja de Corinto, como havia planejado, né, em 1 Coríntios 16, versículo 6, devido à má interpretação da última carta enviada. Né? O problema é sério, é isso. Né? Tá? Indo para a página 76, a carta enviada à igreja, né, a visita era para ser agradável e tornou-se dolorosa. Aquela carta foi enviada, foi mal interpretada e a visita foi chata, né, para ele. Né? 2 Coríntios 2:1 ele cita essa visita. Após essa visita, Paulo volta para Éfeso, atravessa o mar de volta, o mar Mediterrâneo, né? Por causa dessa visita dolorosa, ele volta para a Ásia, tá? E escreve mais uma carta para a igreja de Corinto. Essa carta, né, severa, né, 2 Coríntios 2:3, do 3 ao 4 e 7 ao 8. Essa terceira carta também se perdeu, a carta dolorosa se perdeu, tá? E na primavera de 55, por causa do tumulto provocado por Demétrio, Paulo parte novamente para Macedônia. Tá? Na Macedônia, ele se encontra com Tito, e 2 Coríntios 7, 6 ao 15, né, 6 ao 16, e recebe as boas notícias acerca do andamento da igreja lá em Corinto. Também é informado acerca de um grupo, né, na igreja que se opõe a Paulo e que se opõe ao seu apostolado. Então, enquanto ele está na Macedônia, por volta do ano 56, é que ele escreve a quarta carta para os Coríntios, que é essa aí que nós estamos analisando, né? Da Macedônia, no lado europeu, né? Ele sai de Éfeso, vai para Macedônia, antes de chegar em Corinto, ele escreve essa carta aí, tá? Que é uma biografia dele, uma defesa dele, né?
Bom, se a nossa cronologia estiver correta, então Paulo escreveu 4 cartas, tá? Para a igreja de Corinto, sendo que a primeira e a terceira se perderam, né? E ele visitou essa igreja nos relatos por 3 vezes, tá? Então, qual o propósito, né, da carta, segundo Coríntios, essa que nós estamos analisando? De todos os escritos conhecidos do apóstolo Paulo, segundo Coríntios é a mais pessoal. É uma carta que Paulo desnuda a sua alma, demonstra o seu sentimento, exprime o seu amor pelos coríntios. Havia uma preocupação em Paulo por causa dos falsos apóstolos que adentraram a igreja de Corinto, por causa daqueles problemas que foram levantados lá, né, por causa da carta dolorosa que se perdeu, né? Esses homens também questionavam a autoridade apostólica de Paulo, tá? Esses falsos profetas. Ixi, tinha esses lá naquele tempo já, hein? Ufa, tá? Bom, Paulo escreve essa carta com o intuito de fazer uma defesa do seu apostolado, fazendo uma defesa da sua autoridade ministerial. Então ele defende o seu apostolado, o seu ministério, e mesmo no meio das dificuldades, ele lembra aos cristãos, né, de Corinto do compromisso com a oferta para os crentes de Jerusalém. Então tinha esse triplo aspecto aí. Os 3 assuntos em conjunto constituem o propósito de Paulo em escrever essa carta aí, tá? Coleta em Jerusalém e a sua parte pessoal ali de defender o seu apostolado e o seu ministério, a sua autoridade ministerial. Sobre o tema de 2 Coríntios, que é essa carta que nós analisamos, que seria a 4ª carta, mas ela se chama 2 Coríntios, o tema para essa carta surge, né, da comparação entre o caráter dos falsos profetas e a postura de Paulo. Enquanto os falsos mestres eram autocentrados, Paulo demonstra sua dependência, né? A glória de Deus é vista e percebida nos sofrimentos de Paulo, tá? Paulo confirma o seu apostolado e faz uma clara defesa do seu ministério. E como enfrentamos os vários conflitos da vida? É preciso então aprender a encontrar em Deus o conforto diante dos conflitos para seguir em frente, né? Porque se até o apóstolo Paulo teve essas dificuldades, né, o que sobra para nós, né? Bom, argumento teológico, né? É aqui que nós estamos, né, numa perspectiva escriturística. Nosso ponto principal nesse material de teologia, nessa lição especificamente, são os argumentos teológicos, tá? Como é comum nas epístolas, né, Paulo começa a 2ª carta aos Coríntios com uma saudação. Habitualmente ele fazia isso, né? E faz um agradecimento que é diferente nessa saudação, é que seu agradecimento não é motivado pelo desenvolvimento, né, da fé naquele grupo de crentes, mas sim pelo consolo que advém de Deus, tá? Isso é compreensível diante do tema por ele abordado na carta, né? Porque ele está defendendo a fé dele, ele está cheio de falsos mestres ensinando contra eles, eles estavam se opondo a Paulo lá, então, ao invés de falar das obras deles ali, ele estava falando do consolo de Deus nas lutas que ele tinha passado. A carta possui 3 divisões naturais, vamos analisá-las, né? Na primeira parte, temos a defesa do apostolado de Paulo, né? À luz das acusações dos seus opositores, que levaram até ele. A sua defesa é feita usando 2 argumentos. No primeiro argumento, Paulo faz menção do seu caráter e conduta, né? E o outro de que ele, Paulo, tem a ver com a natureza do verdadeiro apostolado, tá? E esses são os argumentos dessa primeira defesa. Na segunda metade da carta, Paulo trata de uma exortação, né, concernente ao levantamento de uma oferta aos pobres de Jerusalém, né? Entre as 2 defesas do seu apostolado, Paulo faz esse apelo de solidariedade, né? A questão é por que Paulo coloca esse texto nesse ponto, né? Ele fez a primeira defesa, falou da oferta, depois fez a segunda defesa. Como relacionar isso com o tema, né, que está sendo desenvolvido? O Wallace dá uma sugestão. Ele oferece 3 possíveis respostas, né? Servir como uma espécie de trégua, né, de mudança de assunto para amenizar o clima, talvez. O pedido de oferta é uma maneira de afirmar e reafirmar a autoridade dele, né? Ou, se for isso, então está inserido no texto da defesa que ele estava fazendo.
E, independente da opinião dos críticos acerca de Paulo, existem tarefas que precisam ser feitas, né? Que tem os críticos, mas a tarefa está lá e precisa ser feita, alguém vai fazer. Então Paulo para e fala da tarefa, né? No final da página 77. Bom, a última carta, a última parte da carta, 2 Coríntios, né? Ele volta-se ao tema da defesa do apostolado, tá? Do 10 ao 13, do capítulo 10 até o capítulo 13, verso 10. O argumento usado por Paulo, na segunda parte, na sua defesa, gira em torno da glória de Deus e como ela se manifesta na fraqueza do homem, no caso ele. Utilizando esse argumento, Paulo responde um dos principais argumentos dos seus opositores, que entendia os sofrimentos de Paulo como sinal de fraqueza, né? Eles achavam que Paulo sofria porque era sinal de fraqueza. Isso é fraco na fé, porque se ele orasse muito, porque se ele isso fosse mais perto de Deus, né? Está parecendo alguma coisa que nós conhecemos, né? Pois é. E ele termina a carta fazendo um agradecimento e uma exortação final, tá? Exortando os crentes da cidade de Corinto, né? Agora ele estava na Macedônia, na Europa, né? No lado europeu, né? Ali vizinho da Grécia, né? E escrevendo aos Coríntios de novo, e agora fazendo essa, né? Depois daquela carta que se perdeu. Eu fui curioso para saber essa carta, hein? Você está curioso como eu, né? Saber o que Paulo colocou naquela carta dolorosa, aquela que ele estava amargurado, que essa aqui ele faz uma defesa e tal. A outra, acho que Jesus tirou ela fora, porque, né, nós ia poder ficar meio escandalizado com ela, né? Tá bom, mas é isso aí, né? É isso aí, doutrinariamente isso é importante. Tudo que ele colocou na carta aí é importante para nós também, né? E vamos usufruir disso. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.